Abandonaram ele no asilo na véspera de Natal. E o que acontecia lá dentro, ninguém imaginava. A neve fina começava a cair quando a porta do asilo se abriu, rangendo como se reclamasse do frio e do silêncio da noite. Do lado de fora, um carro arrancava às pressas, as luzes vermelhas desaparecendo na estrada escura. Lá dentro, em pé no saguão mal iluminado, ele permanecia parado, segurando um pequeno embrulho embrulhado em papel vermelho amarrotado. Era véspera de Natal, mas ninguém voltou para buscá-lo. O idoso respirou fundo, tentando disfarçar o aperto no peito. Olhou novamente para a porta, como se esperasse que alguém retornasse. Mas o único som que ouviu foi o eco distante de risadas vindas de algum lugar da cidade, onde outras famílias se reuniam. Ele ajeitou os óculos, limpando discretamente uma lágrima que escorria sem permissão. O presente que segurava era simples, comprado com esforço, e havia sido planejado para alguém importante. Mas agora aquele embrulho parecia pesado demais para suas mãos envelhecidas. Uma funcionária passou apressada, fingindo não notar sua expressão. Outra sequer levantou os olhos. O ambiente cheirava a desinfetante e saudade. Eles não vão voltar, vão, murmurou ele quase sem voz. Ninguém respondeu. A televisão ligada na sala exibia músicas natalinas, mas o contraste com o abandono era cruel. Ele caminhou devagar até uma cadeira, sentou-se e por um instante apertou o presente contra o peito, como se tentasse segurar o pouco que ainda tinha. Do lado de fora, fogos começaram a estourar. Dentro do asilo, apenas o som do relógio marcando cada segundo de uma noite que ele jamais esqueceria. O que ninguém imaginava era o que realmente estava acontecendo naquele lugar. E como aquela véspera de Natal revelaria verdades que mudariam tudo. Seu nome era Antônio Duarte, mas quase ninguém o chamava assim. Durante a vida inteira, era apenas seu Duarte, o homem que nunca faltava ao trabalho, que chegava cedo, ajudava os outros e raramente reclamava. Ele havia trabalhado por 42 anos numa oficina mecânica do bairro, conhecido por todos como o tipo de homem que resolvia problemas sem alarde. Aposentou-se tarde, mais por necessidade do que por vontade. O corpo já não acompanhava o ritmo, mas a mente permanecia firme, guiada por valores que aprendeu com o pai. Honestidade, palavra e respeito. Coisas simples, mas que, segundo ele, andavam desaparecendo do mundo. Quando a esposa faleceu, 10 anos antes, o silêncio da casa se tornou uma ferida aberta. Os filhos prometeram estar presentes, mas a vida deles tomou caminhos mais rápidos, mais barulhentos, mais distantes. Ele entendia, ou pelo menos tentava entender. Não queria ser peso para ninguém. Antônio não era um homem de grandes gestos, mas tinha delicadezas que poucos percebiam. Guardava recortes antigos de jornais, escrevia bilhetes para lembrar das pequenas coisas, cuidava das plantas do quintal como se fossem companheiras. Seus olhos, apesar das rugas profundas, ainda carregavam uma espécie de bondade teimosa. O presente que segurou na véspera de Natal não era para ele, era para a netinha, a única que ainda ligava de vez em quando. Ele havia escolhido com cuidado, imaginando seu sorriso ao abrir o embrulho. Achava que talvez aquele pequeno gesto pudesse aproximá-los novamente. Mas a verdade que Antônio evitava encarar era simples e dura. Ele estava ficando para trás. A saúde começava a oscilar, as pernas pesavam, a memória falhava em dias específicos, uma tontura aqui, um esquecimento ali, e, acima de tudo, um medo silencioso crescia. O medo de se tornar invisível. Quando os filhos sugeriram passar uns dias no asilo para descansar, ele aceitou com a dignidade de sempre, tentando não demonstrar preocupação. Afinal, acreditava que voltariam para buscá-lo depois da ceia. Mas naquela noite, diante daquela porta fechada, a realidade finalmente tocou seu coração. Não era descanso, era abandono. E pior, não era só com ele. Ele já havia percebido nos últimos dias pequenos sinais de que algo muito estranho estava acontecendo naquele lugar. Olhares furtivos, conversas cortadas, medos não ditos.
Ele apenas não sabia o tamanho da verdade que estava prestes a descobrir. A decisão de deixar Antônio no asilo não surgiu de repente. Era algo que vinha sendo empurrado silenciosamente pelos corredores da família, como um assunto que ninguém queria tratar de frente, mas que todos comentavam pelas costas. O filho mais velho, Ricardo, era o tipo de homem que não gostava de conflitos, desde que não fossem dele. Sempre educado, sempre correto, sempre distante. Ligava uma vez por mês, falava rápido, perguntava pouco. Nas raras visitas, parecia olhar o próprio pai como quem examina um objeto antigo, valioso demais para jogar fora, mas incômodo demais para manter por perto. A filha, Mônica, era diferente. Era afetuosa quando criança, próxima na juventude. Até que a vida adulta a engoliu. Trabalho, divórcio, rotina apertada, responsabilidades demais. A relação com o pai foi minguando, até virar mensagens curtas, raramente respondidas. Quando começaram a perceber que Antônio se esquecia de coisas simples, um pagamento, uma panela no fogo, um endereço que sempre soube. O assunto surgiu. Pai, talvez fosse bom o senhor ficar num lugar com cuidados, só por um tempo. Antônio tentou recusar, mas havia algo pior do que o medo de ir. O medo de incomodar. Foi então que o asilo apareceu como solução fácil. Não o melhor, não o mais acolhedor, apenas o mais conveniente. Nos primeiros dias, ele fez esforço para se adaptar, tentando acreditar nas palavras dos filhos. É só por pouco tempo. É para o seu bem. Voltamos no Natal, prometo. Mas conforme o tempo passava, detalhes estranhos começaram a chamá-lo a atenção. A diretora Dutra Eunice, sempre rígida, sempre apressada, parecia mais preocupada em conferir papéis do que em olhar as pessoas. Alguns funcionários andavam cabisbaixos, como se evitassem conversar demais. Havia idosos que sumiam das áreas comuns por dias, reaparecendo com marcas discretas de descuido. Um machucado no braço, um roxo no tornozelo, uma tosse ignorada. Quando perguntava, ninguém respondia com clareza. Quando observava, notava olhares desviados. Mas a maior injustiça veio mesmo da família. Na manhã da véspera de Natal, Antônio vestiu a melhor camisa, penteou os cabelos com cuidado e guardou o presente da netinha no bolso. Ele perguntou 3 vezes ao funcionário da recepção se havia alguma ligação para ele. Não houve. Quando finalmente Ricardo e Mônica chegaram, entraram rápido falando baixo, preocupados em não encarar seus olhos. Disseram que estavam com pressa, que o trânsito estava complicado, que passariam só para deixar algumas coisas e... Pai, depois a gente volta. A ceia está meio atribulada hoje. Ele percebeu o que estava acontecendo pelas entrelinhas, mas não quis acreditar. A despedida foi curta, fria, incômoda. E então, minutos depois, ele ouviu o carro arrancar. Sem volta, sem promessa, sem olhar para trás. Sozinho, com o presente apertado entre as mãos, Antônio finalmente compreendeu. O abandono não era acidente, era escolha. E pior, dentro daquele lugar, ele não era o único vivendo injustiças. Do asilo, vinha algo mais profundo, mais silencioso e mais perigoso do que ele imaginava. Os primeiros dias de Antônio no asilo haviam sido estranhamente silenciosos, como se o lugar inteiro estivesse sempre à beira de um segredo. Ele percebia os sussurros, as portas que fechavam rápido demais, os passos apressados nos corredores. Parecia um ambiente que evitava olhar quem realmente precisava de cuidado. A rotina era rígida. Acordar cedo, tomar remédios sem explicação, refeições servidas com pressa, atividades que raramente aconteciam. O relógio marcava o tempo, mas a sensação era de que as horas não pertenciam mais a ele. O quarto que lhe deram era pequeno, abafado, com uma janela que mal abria. O colchão antigo afundava no centro e havia um cheiro discreto de mofo misturado a produtos de limpeza baratos. Antônio não reclamava, não era de reclamar, mas notava que alguns idosos dormiam em condições piores. O que mais o incomodava, porém, era o modo como tratavam os moradores. Não havia paciência, não havia escuta, não havia humanidade. A cuidadora mais jovem, Márcia, era sempre apressada. Falava como quem recita uma lista. Batia a porta sem perceber.
Dava remédios como se distribuísse fichas. Vez ou outra deixava cair alguma frustração na voz. Se organizaram melhor, não estava todo mundo aqui. Alguns idosos sorriam para Antônio, mas com medo nos olhos, como se qualquer conversa prolongada pudesse trazer consequências. Era um medo quieto, de quem já aprendeu a aceitar o sofrimento como rotina. Mas o que de fato acendeu o alerta em Antônio foi o comportamento da diretora, doutora Eunice. Elegante, sempre com roupas impecáveis, ela caminhava com passos firmes pelos corredores, como se fosse dona não apenas do prédio, mas das pessoas dentro dele. Não falava com suavidade, não olhava com gentileza. Suas palavras eram calculadas, suas expressões afiadas. Num dos primeiros cafés da manhã, ela passou pela sala e avaliou os idosos com um olhar que parecia pesar cada um, não pela dignidade, mas como quem avalia objetos desgastados. "Reduzam o café da ala C", disse a uma funcionária. "A gente está com um déficit de despesa." Era véspera de Natal, mas não havia decorações no lugar. Nem um arranjo simples, nem um gesto simbólico. O ambiente parecia propositalmente frio. Foi nesse clima que Antônio começou a notar pequenas injustiças que, juntas, formavam algo muito maior. Um senhor chamado seu Ismael tossia sem parar há dias, mas recebia apenas xarope diluído. Uma idosa, Dona Teresa, tinha hematomas nos braços que nenhum funcionário explicava. Uma outra, Helena, passava horas sentada olhando para a porta, esperando por alguém que nunca chegava. E quando perguntavam algo à equipe, a resposta vinha sempre carregada de impaciência. "Isso não é da sua conta. O senhor precisa confiar. Estamos fazendo o possível." Mas não estavam. Antônio sentia isso. Numa tarde, 2 dias antes da véspera de Natal, ele testemunhou algo que jamais esqueceu. Uma funcionária mais velha, Clara, discutia em voz baixa com a diretora próximo à sala administrativa. Antônio estava sentado perto da porta, lendo um jornal antigo. "Doutora Eunice, isso não está certo. Eles precisam de atenção. Não é só cortar custo, é gente de verdade aqui." "Clara, se não estiver satisfeita, a porta é logo ali", respondeu a diretora, fria. "E lembre-se, contratos podem ser encerrados a qualquer momento." Clara engoliu em seco, desviou o olhar e saiu. A partir daquele dia, Antônio começou a reparar nela com mais cuidado. Clara parecia carregar um peso que as outras funcionárias não tinham. Era gentil com os idosos, falava baixo, observava tudo, como se soubesse que algo perigoso rondava os corredores. Na véspera de Natal, quando ele foi finalmente abandonado, o clima no asilo estava ainda mais tenso. Funcionários irritados, idosos inquietos, portas trancadas antes do horário. Era como se o lugar inteiro estivesse prestes a revelar uma verdade que ninguém queria enxergar. E Antônio, mesmo frágil, sentia. A injustiça maior ainda estava por vir. Na manhã seguinte, ainda com a sensação amarga da véspera de Natal presa no peito, Antônio estava sentado perto da porta de vidro do saguão quando ouviu passos que não combinavam com o ambiente. Não eram apressados nem pesados. Eram passos firmes, mas gentis, quase atentos ao chão. Quando ergueu os olhos, viu uma mulher jovem entrando com uma sacola de presentes simples nas mãos. Laura Medeiros, voluntária de um grupo comunitário da cidade, havia decidido passar a manhã de Natal visitando idosos que estariam sozinhos. Ela não conhecia ninguém ali, e justamente por isso, seu olhar era limpo. Ao atravessar o corredor, ela sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que aquele lugar via há muito tempo. "Feliz Natal, seu Duarte", disse aproximando-se dele como se já o soubesse frágil, mas digno. Antônio tentou sorrir de volta, mas o gesto falhou pela metade. Laura percebeu. Ela sentou-se ao lado dele, sem pressa, sem formalidade, como quem entende que silêncio também é uma forma de cuidado. "O senhor está bem?", perguntou, observando que o presente embrulhado ainda estava nas mãos dele. "Estou", respondeu Antônio, desviando o olhar. "Só... não era assim que eu imaginei o dia de hoje." Laura assentiu devagar, como alguém que sabe ouvir com o coração. Mas Antônio percebeu outra coisa. O olhar dela percorreu o ambiente com estranhamento.
Viu a falta de decoração, os funcionários tensos, os idosos isolados em seus cantos. Viu a diretora caminhando com expressão dura. Viu o relógio marcando a hora como se algo estivesse atrasado, como se o tempo ali tivesse outro peso. "O clima aqui está pesado, não acha?" murmurou ela, quase para si mesma. Antônio não respondeu, mas sua expressão dizia mais do que palavras. Foi então que Laura notou Clara passando pelo corredor, carregando um monte de documentos. As duas trocaram um olhar rápido, um olhar que não deveria chamar atenção, mas chamou. Clara pareceu querer dizer algo, mas apenas baixou os olhos e continuou andando. Laura percebeu. E Antônio percebeu que ela percebeu. Ela continuou conversando, perguntando sobre sua vida, sobre a oficina, sobre os filhos. Escutava com sinceridade. Reagia com empatia. Mas entre uma pergunta e outra, ele via o olhar dela voltar para os cantos escuros do asilo, como se mapeasse silenciosamente aquele ambiente. E então, quando se levantou para entregar presentes a outros idosos, Antônio teve uma sensação súbita, uma sensação que trouxe um fio de esperança. Pela primeira vez, desde que fora deixado ali, alguém enxergava mais do que a superfície. Alguém via, alguém ouvia, alguém podia sentir o que ele não conseguia dizer. Ele só não imaginava que Laura seria a peça que quebraria o silêncio daquele lugar. Depois de conversar com Antônio, Laura decidiu caminhar pelos corredores do asilo, entregando pequenos presentes e desejando Feliz Natal aos idosos. O gesto simples parecia iluminar por minutos aqueles rostos cansados, mas a luz desaparecia rápido, como se o ambiente engolisse qualquer traço de esperança. À medida que se aproximava da ala feminina, percebeu uma idosa sentada sozinha, olhando fixamente para a porta de emergência. Os cabelos brancos estavam presos de maneira descuidada e um agasalho velho cobria seus ombros frágeis. Laura sorriu para ela. "Feliz Natal, senhora. Como é seu nome?" A idosa piscou devagar, como se demorasse a registrar a pergunta. "Sou Helena", respondeu num fio de voz. "Você é nova aqui." A frase, simples, carregava um alerta escondido. Laura entregou o pequeno presente e se abaixou para ficar na altura dela. "Posso sentar um pouco com a senhora?" Helena assentiu, mas seus olhos pareciam ansiosos, varrendo o corredor como quem tem medo de ser vista conversando. "A senhora está bem?" perguntou Laura. Helena respirou fundo. "Aqui ninguém está", murmurou, quase inaudível. "Mas não fale alto. Eles não gostam quando a gente fala demais." Laura franziu o senho. "Eles quem?" Antes que pudesse responder, um barulho seco ecoou no corredor. A porta da sala de enfermagem se abriu e Márcia, a cuidadora apressada, surgiu empurrando um carrinho de remédios. Ao ver Laura sentada com Helena, parou por um instante. Aquele segundo foi suficiente para denunciar algo mais profundo. "Senhora Helena, está na hora do remédio", falou rígida, como se a visita fosse um incômodo. Helena se encolheu. "Depois eu falo com você", murmurou para Laura, mas Márcia ouviu e estreitou os olhos. Enquanto acompanhava a cuidadora levar Helena pela mão, Laura sentiu o estômago apertar. A reação da idosa não era normal. Não era apenas medo, era submissão. E submissão só nasce de alguém que já aprendeu a apanhar da vida. Continuando sua caminhada, Laura encontrou outro idoso, seu Ismael, sentado numa cadeira próxima à janela. Tossia profundamente, com esforço visível. "O senhor está tomando algum medicamento?" perguntou ela. "O que eles dão aqui?" respondeu cansado, mas vivo, dizendo que esse xarope não serve. "Só pioro." "O médico veio ver o senhor?" "Faz meses que não vejo médico nenhum." Um frio percorreu a espinha de Laura. Pouco depois, ela cruzou novamente com Clara, a funcionária que havia discutido com a diretora dias antes. Clara, ao ver Laura observando tudo com tanta atenção, respirou fundo e se aproximou. "Você não devia andar sozinha pelos corredores", sussurrou baixinho. "Por quê?" perguntou Laura, firme. Clara olhou para os lados antes de responder. "Porque tem coisa que é melhor não ver, e tem coisa que é pior ver e não poder fazer nada." Laura sentiu o peso das palavras.
As pessoas daqui estão com medo. E não é medo de ficarem doentes. É medo de alguém. Clara desviou os olhos. Só. Tome cuidado. A diretora não gosta de perguntas, nem de visitantes atentos demais. Foi nesse momento que Antônio, que observava discretamente do fim do corredor, percebeu que Laura trazia algo que faltava ali. Coragem misturada com indignação. Porque apenas alguns minutos dentro do asilo bastaram para que ela enxergasse o que ele havia levado semanas para notar. Olhares que se calam, funcionários tensos, idosos assustados, remédios mal administrados, marcas escondidas e uma sensação pesada no ar, como se a verdade estivesse trancada em algum lugar daquele prédio. Laura não sabia o que exatamente estava acontecendo, mas sabia que não era normal e que aquele silêncio não era silêncio por escolha, era silêncio por medo, e a partir dali ela não conseguiria mais ignorar. Laura estava se preparando para deixar a ala quando sentiu uma presença atrás dela. Um perfume forte e seco que contrastava com o cheiro de desinfetante. Ao se virar, encontrou a diretora, doutora Eunice, parada no corredor como se estivesse ali há mais tempo do que deveria. O sorriso da diretora era cortado demais para ser sincero. Vejo que a senhorita está explorando bastante o nosso espaço. O tom de voz era polido, mas carregava uma ameaça embutida. Laura manteve a postura. Só estou visitando os idosos. É Natal. Achei que ajudaria a alegrar o dia de todos. Eunice inclinou ligeiramente a cabeça, observando-a de cima a baixo. Alegriar é uma palavra forte. Aqui fazemos o que podemos, com os recursos que temos. Havia veneno no subtexto. Ela continuou. Alguns idosos são impressionáveis. Podem interpretar gestos simples como promessas, e isso atrapalha a rotina. Laura percebeu. Não era um pedido, era um aviso. Entendo, respondeu com calma, mas também acredito que um pouco de atenção não faz mal a ninguém. O sorriso da diretora desapareceu por completo. Aqui quem determina o que faz mal ou não sou eu. Por um instante, o corredor pareceu estreitar. Os idosos que estavam por perto abaixaram os olhos, como se já tivessem decorado a postura do medo. Laura sentiu a tensão pulsar no ar, mas não recuou. Antes que pudesse responder, Clara surgiu ao final do corredor, claramente aflita. A diretora a encarou como se a presença dela fosse incômoda. Clara, a sala de prontuários está um caos. Você deveria estar lá organizando, não passeando por aqui. Clara assentiu, quase encolhida. Sim, doutora. Já vou. Eunice observou a funcionária se afastar e voltou a olhar para Laura, desta vez com um sorriso frio. Alguns aqui não sabem o lugar que ocupam, e isso atrapalha a disciplina. A frase fez Laura estremecer. A diretora falava de funcionários ou dos idosos. Antônio, que vinha caminhando devagar em direção às duas, percebeu a expressão dura no rosto da diretora. Ela imediatamente mudou o tom ao vê-lo. Seu Duarte, exclamou, agora com uma simpatia artificial. Espero que esteja se adaptando. Ele forçou um sorriso educado. Estou tentando, doutora. Ótimo, respondeu ela. Aqui prezamos pela ordem. Idosos tranquilos são idosos saudáveis. Era uma frase que, dita por qualquer outra pessoa, poderia soar acolhedora. Mas dita por ela, parecia controle. Laura observou atentamente. O jeito como Eunice tocou no braço de Antônio não era de cuidado, era de posse. E o olhar que lançou a ele, antes de se virar, revelava mais do que palavras. Ela não queria visitantes, não queria perguntas, não queria interferências. Quando a diretora finalmente se afastou, Antônio soltou um suspiro que nem sabia estar prendendo. Ela me deixa desconfortável. Ela deixa todo mundo, respondeu Laura. Mas por quê? Perguntou ele baixinho. Laura pensou por um momento antes de responder. Porque ela fala como quem decide demais sobre a vida dos outros. E quem decide demais geralmente esconde alguma coisa. Nesse instante, Clara reapareceu discretamente, chamando Laura com um gesto tímido. Você poderia vir até a sala de descanso? Só por 1 minuto. É importante. O medo nos olhos de Clara dizia tudo.
E Laura entendeu que, por trás da fachada de ordem e disciplina, havia uma verdade sufocada esperando para sair. A máscara da diretora não tinha apenas rachaduras. Ela estava prestes a cair. A sala de descanso ficava nos fundos do prédio, longe dos corredores principais. As luzes eram fracas e o som distante da televisão ecoava como um lembrete triste de que ali, até o descanso parecia cansado. Clara esperava perto da porta, inquieta. Quando Laura entrou, ela fechou rapidamente, como se temesse que alguém estivesse seguindo as duas. Eu não tenho muito tempo, disse Clara, torcendo as mãos. E também não devo dizer nada. Mas já faz tempo que ninguém escuta os idosos daqui. Talvez você seja a primeira pessoa de fora que realmente olhou para eles. Laura se aproximou devagar. O que está acontecendo aqui, Clara? A funcionária respirou fundo, buscando coragem no próprio medo. Isso aqui não era assim. Já foi um lugar simples, mas digno. Até a diretora assumir tudo. Ela cortou gastos, reduziu equipe, mudou fornecedores de remédios, mas isso é só a superfície. E o que tem debaixo dela? Perguntou Laura. Clara olhou em volta antes de responder. Os idosos começaram a adoecer muito rápido. Gente que estava estável, de repente piorava. Alguns sumiam por dias. A diretora dizia que foram transferidos, mas ninguém nunca viu ambulância entrar ou sair. Laura franziu o senho. Transferidos para onde? Clara balançou a cabeça. É isso que ninguém sabe. Só desaparecem. E quando voltam, se voltam, estão mais fracos, mais dopados, sem lembrar de nada. A palavra doados passou pela mente de Laura como uma sombra fria. Mas Clara continuou. A alimentação piorou. Os remédios vêm em caixas sem marca. Tem dias que alguns idosos recebem doses que os deixam dormindo por horas, mesmo sem necessidade. Quem administra isso? Márcia e mais 2 auxiliares. Mas eles têm medo da diretora. Todo mundo aqui tem. Eu também deveria ter. Ela respirou fundo, como se estivesse atravessando uma linha que não se cruza sem consequência. Teve uma senhora, a dona Mirtes. Ela reclamava muito das dores que sentia. Pedia para ver um médico, implorava. A diretora dizia que ela exagerava. Um dia, desapareceram com ela. Disseram que a família veio buscar, mas a família não visita há mais de 2 anos. Laura sentiu o coração acelerar. E ninguém questiona? Questionar aqui virou motivo para ser demitido, ou pior. Pior como? Clara desviou o olhar. Alguns funcionários foram afastados por justa causa. Só que ninguém mais ouviu falar deles, nem mesmo os que eram próximos. O silêncio na sala ficou pesado como chumbo. E por que você está me contando isso? Perguntou Laura. Clara hesitou, mas a voz saiu firme. Porque eu vi a forma como você olhou para o seu Duarte. E porque ele merece ajuda. Todos eles merecem. Mas eu não posso fazer mais nada sozinha. Laura engoliu em seco. Clara, isso é muito sério. Você tem alguma prova? Clara abriu a gaveta da sala e tirou um envelope manchado, meio amassado. Aqui estão alguns registros que a diretora pediu para que eu ajustasse. Nomes de idosos que desapareceram, medicamentos sem fabricante, datas que não batem com o que ela diz. Laura segurou o envelope como quem segura um segredo que queima na mão. Isso pode ajudar muito, murmurou. Clara balançou a cabeça rapidamente. Não faça nada ainda. A diretora é esperta. Ela percebe tudo. E se desconfiar de você, vai fazer com você o que faz com quem tenta atrapalhar. Ela não vai me intimidar. Você não entende, interrompeu Clara, aflita. Ela controla tudo. Os horários, as visitas, os remédios, as chamadas telefônicas. Nada entra ou sai daqui sem ela saber. Nada. Laura sentiu o peso da verdade cair como uma pedra. E os idosos? Clara respirou fundo. Os idosos são as maiores vítimas. Às vezes penso que ela prefere quando eles já não têm forças para reclamar. Nesse momento, um barulho do lado de fora fez Clara arregalar os olhos. Vai! Sai pela porta lateral. Ela não pode ver você aqui comigo. Laura segurou o envelope contra o peito e saiu rapidamente, o coração disparado. Naquele instante,
Ela entendeu. O abandono de Antônio era grave. Mas o que acontecia naquele asilo era muito, muito pior. Laura saiu pela porta lateral com um envelope escondido sob a blusa, respirando fundo para controlar o coração acelerado. Enquanto caminhava pelo corredor principal, sentiu uma mudança sutil no ambiente. Os funcionários a olhavam de forma diferente. Os passos pareciam desacelerar quando ela passava. A tensão, antes difusa, agora parecia ganhar um foco. Ela, Eunice. A diretora estava parada no saguão, conversando com um homem de terno escuro. Eles interromperam a conversa quando Laura se aproximou. O homem olhou para ela com frieza calculada, como alguém que avalia uma ameaça antes mesmo de identificá-la. Eunice sorriu. Não o sorriso profissional, mas um sorriso fino, quase clínico. Senhorita, Laura, ainda está por aqui? Sua visita já deveria ter terminado há algum tempo. Laura manteve a compostura. Me perdi nos corredores. Este lugar é bem grande. O sorriso da diretora desapareceu. Não é tão grande assim. E não gosto quando visitantes circulam sem supervisão. O aviso estava ali, nu e direto. Antes que Laura pudesse responder, Antônio apareceu no corredor, caminhando devagar. Ele notou a expressão de Eunice e recuou um passo, como quem teme represália por simplesmente existir. Seu Duarte, chamou a diretora com uma doçura envenenada. Precisa tomar seu remédio da tarde. Antônio olhou para ela e depois para Laura, inseguro. Posso acompanhá-lo? Perguntou Laura. Não, respondeu Eunice, seca. Procedimentos internos. Apenas equipe autorizada entra na ala médica. O homem de terno continuava observando Laura, como se estivesse medindo cada respiração dela. Aliás, senhorita Laura, continuou a diretora, cruzando os braços. Preciso que assine o registro de saída. O período de visita acabou. Laura assentiu, mas seu olhar escorregou rapidamente para Antônio. Ele estava assustado, e o medo de um idoso nunca é exagero, é instinto. Claro, só vou me despedir. Não demorará, cortou a diretora, firme. O recado era claro, ela estava sendo vigiada. Laura se aproximou de Antônio e falou baixo. Volto amanhã. Ele engoliu em seco. Tome cuidado, murmurou. Ao se virar para assinar o registro, Laura percebeu que o homem de terno cochichava algo no ouvido da diretora. Eunice inclinou a cabeça e lançou um olhar gelado na direção de Clara, que passava carregando caixas de remédios. Clara baixou o rosto de imediato. A mensagem estava dada. Alguém seria punido. Quando Laura saiu do prédio, sentiu a pressão do ar mudar, como se finalmente tivesse espaço para respirar. Mas não havia alívio, havia preocupação crescente. Algo naquele lugar estava prestes a explodir. Dentro do asilo, Eunice caminhava com passos calculados até a sala administrativa. Bateu a porta com força e chamou Márcia. A voluntária de hoje, Laura, quero que fique de olho nela se ela voltar. Ela anda curiosa demais. Sim, doutora. E verifique os prontuários, especialmente os da ala masculina. Não quero inconsistências expostas. Márcia assentiu, mas seus olhos tremiam. Em outro canto do prédio, Clara tentava manter a rotina, mas a respiração estava curta. Ela sabia o que significava quando alguém atraía a atenção da diretora. Já tinha visto isso antes, mais de uma vez. E o que sempre vinha depois deixava marcas que ninguém ousava mencionar. Enquanto isso, Antônio estava sentado novamente na cadeira perto da porta, observando a rua pela vidraça. O presente da netinha ainda estava ali, intacto. Ele tocou o embrulho devagar e fechou os olhos. Pela primeira vez desde que chegara, ele sentiu medo real, não da solidão, não da velhice, mas do lugar. E no fundo do peito, uma pergunta insistente ecoava como um sussurro. Será que vou sair daqui? A tensão já não era apenas do ambiente. Era um jogo de forças. E agora Eunice sabia que Laura estava vendo demais, e Laura sabia que não poderia mais recuar. O dia seguinte amanheceu cinzento, e a névoa que cercava o asilo parecia carregar um aviso silencioso.
Laura chegou cedo, antes mesmo do horário oficial de visitas. Havia algo em sua intuição que não a deixara dormir. Um pressentimento inquieto, como se o envelope que carregava escondesse mais do que papéis, carregasse destinos. Quando entrou, o saguão estava mais vazio que o normal. Nenhum idoso sentado nas cadeiras, nenhum funcionário circulando. Somente o eco dos passos dela e o relógio marcando 8h07. Estranho. Laura seguiu pelo corredor até a ala masculina. Ao virar a esquina, encontrou Márcia empurrando um carrinho de remédios com mãos trêmulas. "Bom dia, Márcia." A cuidadora não respondeu. Apenas apertou o passo. Algo estava errado. Laura continuou avançando até ouvir um barulho seco vindo da sala de enfermagem, como um objeto caindo no chão. Em seguida, um gemido abafado. Correu. Ao entrar, encontrou seu Ismael, o idoso que tossia há dias, caído ao lado da maca. A respiração dele era curta, irregular. O rosto, pálido. E na bandeja ao lado, um copo com resquício de líquido leitoso muito mais forte do que qualquer xarope. "Meu Deus! Seu Ismael!" exclamou Laura, ajoelhando-se ao lado dele. Ele tentou falar, mas apenas um fio de ar saiu. "Meu remédio. Não era esse." Laura sentiu a pele arrepiar. Levantou-se, pegou o frasco sobre a mesa e leu a etiqueta. Não havia fabricante, nem prescrição, nem identificação. "Quem deu isso para ele?" gritou. O som atraiu Clara, que entrou desesperada, colocando as mãos no rosto ao ver a cena. Não de novo", murmurou ela. "Chame uma ambulância agora", ordenou Laura. Clara correu para o telefone da parede, mas hesitou. A linha não funciona sem autorização da diretora. Ela controla tudo. Laura ficou paralisada por um segundo. Então entendeu. Não era descuido. Era controle. Controle cruel. "Então chame pelo seu celular." "Não temos permissão para entrar com o celular." A diretora confisca. O desespero subiu como fogo. Laura sacou o próprio celular, mas antes que pudesse discar, a porta da enfermaria foi fechada com força. Eunice estava ali, imóvel, fria, observando a cena como quem observa um objeto quebrado. "Que confusão é essa?" perguntou ela com voz neutra demais. Laura ergueu o frasco na direção dela. "Ele está passando mal. Deu a ele isso aqui, sem receita, sem nome, sem médico." A diretora arqueou uma sobrancelha. "Senhorita, Laura, você está ultrapassando limites que não compreende. Os idosos aqui recebem exatamente o que precisam." "Ele está agonizando. Isso é crime." Eunice se aproximou devagar, colocando as mãos nas costas, como se não tivesse pressa. "Cuidado com as palavras. Acusações têm consequências." Laura abriu a boca para responder, mas foi interrompida por um som fraco. "Ela mente", murmurou seu Ismael com a pouca força que tinha. "Nos pa." O rosto de Eunice endureceu. Ela virou-se para Clara. "Traga a maca. Agora." Clara hesitou, mas obedeceu. Era medo puro. Enquanto posicionava a maca, seu Ismael desmaiou. Laura segurou sua mão. "Fique comigo, por favor." Eunice aproximou-se, passando por cima da empatia de Laura, como quem pisa em cacos. "Ele precisa de observação. Vou levá-lo à ala restrita." Laura levantou-se imediatamente. "Eu vou junto." "Não. A ala restrita não é para visitantes." O coração de Laura disparou. A ala restrita não existe nos mapas internos, nem nos prontuários. "O que vocês fazem lá?" O silêncio da diretora foi pior do que qualquer resposta. Clara, com lágrimas nos olhos, segurou o braço de Laura por um segundo, quase um pedido de desculpas, antes de ajudar a deitar seu Ismael na maca. Quando começaram a empurrá-lo corredor afora, Laura tentou seguir, mas Eunice bloqueou a passagem com o corpo. "A visita da senhorita está encerrada por hoje. Eu não vou sair daqui enquanto não souber que ele está bem." A diretora inclinou-se perto dela, tão perto que Laura pôde sentir o perfume gélido que ela usava. "Você voltará amanhã, se for autorizada." E virou as costas,
desaparecendo com o idoso por um corredor que nenhum visitante deveria conhecer. Laura ficou sozinha, com o frasco nas mãos, com o envelope escondido e com a certeza devastadora de que alguém naquele asilo não sairia vivo, se ela não fizesse alguma coisa. Laura passou o resto do dia com o coração apertado. Não conseguia afastar a imagem de seu Ismael sendo levado para a ala restrita, nem o olhar desesperado de Antônio enquanto observava tudo sem poder fazer nada. Ela precisava agir, e rápido. Naquela noite, sentada à mesa, espalhou o conteúdo do envelope deixado por Clara. Eram documentos antigos, prontuários duplicados, listas de medicamentos sem registro e anotações manuscritas, algumas claramente rabiscadas às pressas. Mas um papel em especial a fez prender a respiração. Uma folha amarela marcada por café com uma lista de nomes, idosos, acompanhada de datas de transferência. O problema? Muitos daqueles nomes tinham sido citados por Clara como desaparecidos. E havia algo ainda pior. Ao lado de algumas datas, um carimbo ilegível, mas que repetia uma expressão: uso restrito, não divulgar. Laura sentiu o estômago virar. Ela pegou o celular e começou a pesquisar. Hospitais, clínicas, unidades de saúde. Nenhum registro, nenhuma entrada, nenhuma ambulância vinculada ao asilo, nada. Essas pessoas simplesmente sumiam. Na manhã seguinte, ela voltou ao asilo antes mesmo do horário de visitas. O portão estava entreaberto, estranho para um local tão controlado. Ao entrar, percebeu que o corredor principal estava mais silencioso do que de costume. Silêncio não natural, mas um silêncio organizado, como se alguém tivesse mandado calar tudo. Laura caminhou devagar até o saguão. Foi então que viu Antônio, sentado na mesma cadeira de sempre, mas diferente, cansado, pálido, olhos fundos, como se tivesse passado a noite inteira acordado. Seu Duarte, o senhor está bem? Ele tentou sorrir, mas seus lábios tremeram. Não. Trouxeram meu remédio errado ontem. Eu disse que não era o mesmo, mas... Ele interrompeu a frase para respirar fundo, sentindo tontura. Laura segurou seu braço indignada. O senhor não pode continuar aqui. Eu vou tirar você daqui hoje. Antes que Antônio pudesse responder, Clara apareceu, nervosa, olhando para os dois e depois para o corredor. Vocês não deveriam estar juntos agora. A diretora está furiosa. O que aconteceu com o senhor Ismael? Ela não quer que ninguém comente. Onde ele está? Perguntou Laura. Clara respirou fundo, a voz falhando. Ele está piorando. A ala restrita é lá nos fundos. Tanto eu quanto você estamos proibidas de entrar. Laura cerrou os dentes. Eu vou entrar, proibida ou não. Clara arregalou os olhos. Laura, você não entende. A ala restrita não é só um quarto. É um lugar onde ela esconde os casos difíceis, pessoas que reclamam demais, que dão trabalho, que se tornam inconvenientes. Inconvenientes? Eles são seres humanos. Clara assentiu com lágrimas contidas. Eu sei. Mas para ela, eles são números. E quanto menos números ela tiver, menos ela gasta, menos ela explica, menos ela precisa justificar para os financiadores. Foi então que Laura entendeu o sistema. Cortar remédios, reduzir comida, dopar idosos para evitar reclamações. Transferir quem exigia cuidado demais. Tudo para reduzir custos. Tudo para atingir metas invisíveis. Tudo para lucros e aparência. Laura sentiu o corpo inteiro tremer. Era monstruoso e estava acontecendo diante dos olhos dela. Clara, me leve até a ala restrita. A funcionária hesitou, fechando o rosto. Se ela descobrir, eu perco meu emprego, ou coisa pior. E se você não me levar, mais alguém pode morrer. Clara ficou imóvel por alguns segundos, depois respirou fundo, limpou as lágrimas e assentiu. Venha, rápido, antes que alguém veja. Elas caminharam pelos corredores estreitos, passando por portas que Laura nunca tinha reparado antes. A luz diminuía, o ar ficava mais frio, o silêncio mais pesado. Ao chegarem a uma porta metálica sem identificação,
Clara tirou um molho de chaves escondido no bolso do avental. É aqui. Ela destrancou devagar. Quando a porta abriu, Laura sentiu um arrepio percorrer sua nuca. A ala era um corredor estreito, com quartos fechados e janelas cobertas. Havia um cheiro forte de desinfetante misturado a algo mais. Algo azedo, humano, sofrido. No primeiro quarto, Laura viu uma idosa deitada com o braço roxo e um fio de soro mal colocado. No segundo, um homem amarrado pelo punho para não cair da cama, embora fosse claro que aquilo era contenção desnecessária. Mas o pior estava no terceiro quarto, seu Ismael. Fraco, inconsciente, respiração mínima. Meu Deus, sussurrou Laura tocando sua mão fria. Clara fechou os olhos dolorida. Ele pediu ajuda ontem. Ninguém ouviu. Laura sentiu o coração despencar. Ele não pode ficar aqui. Ele não pode morrer aqui. E foi nesse exato momento que uma voz ecoou atrás delas. O que exatamente vocês acham que estão fazendo? Laura se virou devagar. Doutora Eunice estava parada na porta. O olhar dela não era de surpresa. Era de sentença. A voz de Eunice cortou o corredor como uma lâmina fina. Laura e Clara giraram lentamente, sentindo o peso daquele momento cair sobre elas como um muro. A diretora estava parada na porta, mãos cruzadas, expressão impenetrável. Mas os olhos, aqueles olhos frios, carregavam um brilho de fúria contida. Explique, disse ela, em um tom que não pedia explicações. Exigia. Laura deu um passo à frente, protegendo Clara instintivamente. Ele está morrendo, e você está escondendo isso neste lugar imundo. O que está acontecendo aqui é crime. Eunice ergueu uma sobrancelha, quase com desprezo. Senhorita Laura, você é voluntária, visitante, uma estranha. Não tem noção do tamanho da irresponsabilidade do que está dizendo. Não estou dizendo, estou vendo. Laura apontou para seu Ismael, para a contenção irregular, para as condições indignas. Clara tremia atrás dela, segurando o molho de chaves como se fosse a única coisa que pudesse impedir sua queda. Eunice deu 2 passos para dentro da ala, fechando a porta atrás de si, trancando-as ali dentro. Vamos esclarecer algumas coisas, disse lentamente. Primeiro, este setor é apenas para cuidados especiais, pessoas que precisam de monitoramento intensivo. O senhor Ismael, por exemplo, sofre de múltiplos problemas respiratórios. É idoso, é frágil. É natural que apresente pioras. Sem médico, sem prontuário, sem registro, retrucou Laura firme. Eunice sorriu, um sorriso perigoso. Você fala como se tivesse treinamento para avaliar isso. Tem? Laura não respondeu. Segundo ponto, continuou Eunice, caminhando devagar pelo corredor estreito. Esta instituição opera com recursos limitados. Fazemos o que é possível. Ela parou ao lado de Clara, que recuou instintivamente. Alguns funcionários falham, não seguem protocolos, e isso causa confusão. Clara baixou a cabeça, sabendo que o ataque vinha para ela. E terceiro, a diretora voltou o olhar para Laura. Algumas pessoas ultrapassam limites e interpretam mal o que não compreendem. Ninguém precisa compreender abuso para saber que ele existe, disse Laura. O sorriso de Eunice derreteu como cera. Ela aproximou o rosto do dela. Cuidado, murmurou, baixo o suficiente para ser ameaça. Lugar de voluntária é na área comum, não aqui. Laura manteve o queixo firme. Eu não vou sair daqui sem ele, e sem que a verdade deste lugar apareça. Eunice deu uma leve risada. A verdade é que idosos morrem todos os dias. Pessoas doentes sucumbem. Faz parte da vida, e este lugar está cheio deles. Eu apenas... Ela tocou o metal frio da maca de Ismael. Gerencio realidades, não fantasias emocionais. E então fez algo que fez Clara prender o ar. Eunice apertou o botão na parede que ativava o alarme silencioso da ala. Clara empalideceu. Doutora, Eunice, por favor, não faça isso. Você abriu portas para quem não devia, Clara. Acha que eu não sabia? A voz dela era macia, o que tornava tudo ainda mais terrível. Passos começaram a ecoar no corredor do lado de fora.
funcionários se aproximando, a ala restrita se tornando uma armadilha. Laura encarou a diretora. "O que você vai fazer? O protocolo é claro", disse Eunice. "Visitantes em área proibida serão retirados imediatamente e qualquer funcionário envolvido será suspenso. Quanto ao Sr. Ismael", ela passou o dedo pelo lençol dele, "eu mesma cuidarei do caso." Laura sentiu o coração parar por um segundo. Era uma ameaça, direta, sem disfarces. "Você não pode." "Posso. E faço." Os passos se aproximavam. Clara segurou o braço de Laura. "Precisamos sair daqui." "Agora", sussurrou ela, com a voz quebrada. Laura olhou para seu Ismael, frágil, respirando com dificuldade, e para Eunice, que observava tudo com a frieza de alguém que confiava plenamente no próprio poder. A diretora inclinou a cabeça, quase com tédio. "A visita acabou, senhorita Laura. Saia pelo corredor. Deixe o envelope onde está. E nunca mais entre aqui sem autorização." Os funcionários chegaram. 2 auxiliaram a diretora. Outros ficaram olhando, esperando ordens. O clima era sufocante, como se todos ali já tivessem aprendido a obedecer sem questionar. Laura deu um passo para trás. Clara segurou sua mão, discretamente. E então Eunice fez a frase final, aquela que amarra o bloco e lança o gancho para o desfecho. Algumas pessoas não sabem quando parar, e às vezes isso custa caro. Laura saiu arrastada pelos olhos dos funcionários, levando consigo apenas uma certeza: se ela não voltar, eles não terão chance nenhuma. Laura passou o resto daquele dia com uma angústia que parecia crescer dentro do peito, como se estivesse carregando o peso de todos aqueles corredores silenciosos. A imagem de seu Ismael apagado na maca não saía da sua mente. Tampouco a expressão cansada de Antônio, que parecia cada vez mais frágil, cada vez mais invisível aos olhos de quem deveria protegê-lo. Ela sabia, se não voltasse, alguém morreria naquele lugar. Na manhã seguinte, antes do amanhecer, Laura tomou uma decisão. Não seria mais apenas uma visitante. Seria intervenção. Com um envelope de Clara, vídeos que gravou discretamente no dia anterior e um resumo detalhado do que testemunhara, Laura foi direto para a delegacia da cidade. Mostrou tudo, ponto por ponto. O policial responsável, ao ver as fotografias e as datas incoerentes dos prontuários, franziu o senho. "Isso aqui é sério, muito sério." "Eles vão tentar esconder provas", alertou Laura. "Então precisamos agir rápido." Enquanto as medidas emergenciais eram preparadas, Laura fez algo que não podia esperar. Foi ao asilo. Chegou pouco antes das visitas começarem. A diretora estava na recepção, acompanhada do mesmo homem de terno escuro. Eles conversavam baixo, como quem ajusta problemas antes que o dia comece. Quando Laura entrou, os 2 se calaram. Eunice caminhou em sua direção com o sorriso calculado de quem ainda acreditava ter controle. "Vejo que voltou sem autorização. O que deseja agora?" "A verdade", respondeu Laura firme. "E alguém vai ter que responder por isso." A diretora deu um passo à frente, mas antes que pudesse continuar a ameaça, o som de sirenes ecoou do lado de fora. Viaturas estacionaram em frente ao asilo. Policiais desceram rapidamente. O homem de terno escuro recuou pálido. Eunice endureceu. "O que você fez?" sussurrou ela, agora sem máscara alguma. "O que precisava ser feito?" respondeu Laura. Os policiais entraram, solicitando acesso imediato às alas internas. Eunice tentou argumentar, tentou ganhar tempo, tentou alegar que tudo estava sob controle, mas nada disso impediu que a porta da ala restrita fosse aberta. E lá, diante de todos, a verdade ganhou forma. Os quartos abafados, os idosos dopados, a contenção irregular, medicamentos sem registro, prontuários falsificados, e no fundo do corredor, seu Ismael, ainda fraco, mas respirando. A enfermeira-chefe acompanhou a equipe médica até ele. Clara chorava em silêncio, mas pela primeira vez não era de medo. Era alívio. Um dos policiais se aproximou da diretora. "Doutora Eunice, a senhora está sendo detida por suspeita de negligência, maus tratos, falsificação de documentos e risco à vida de idosos sob sua administração." Eunice tentou reagir,
mas suas palavras morreram na garganta quando viu funcionários testemunhando contra ela. Afinal, o medo que os silenciava estava caindo. Clara deu o primeiro passo. Eu vi tudo e tentei avisar. A diretora foi algemada. O homem de terno tentou fugir, mas foi contido. A tensão, enfim, começou a se desfazer no ar pesado daquele lugar. Horas depois, Antônio estava sentado novamente perto da porta, mas dessa vez cercado por paramédicos voluntários e gente que finalmente o enxergava. Laura se aproximou e segurou sua mão. Isso acabou, seu Duarte. A verdade apareceu. Ele sorriu, cansado, mas com dignidade. Eu achei que não tinha mais quem lutasse pela gente. Sempre tem alguém, disse ela. Às vezes a gente só demora para encontrar. Clara veio até os dois, chorando discretamente. Seu Duarte... Desculpe, eu deveria ter feito mais. Antônio tocou a mão dela com gentileza. Você fez o que pôde. E hoje, fez o que ninguém teve coragem de fazer. A ambulância levou os idosos mais debilitados, inclusive seu Ismael, agora com atendimento correto e digno. Outros foram acolhidos por familiares, vizinhos e entidades. O asilo, anti-símbolo de silêncio, virou manchete na cidade. Mas para Antônio, a maior mudança não foi a queda da diretora. Foi algo muito mais simples e profundo. Laura o acompanhou até a saída, onde o sol tocava o rosto dele com a luz quente que ele não sentia havia dias. E agora? Perguntou ela. Ele olhou para a estrada, para o horizonte quieto. Agora, eu sigo vivo. E desse jeito, já é vitória. Laura sorriu. E naquele sorriso, Antônio sentiu algo que há muito tempo não sentia. Esperança. E assim, naquele Natal que tinha tudo para ser mais uma noite de solidão, a verdade finalmente encontrou voz. O silêncio que reinava nos corredores daquele asilo não era apenas de abandono, mas de medo, de dor escondida, de histórias que quase foram enterradas antes do tempo. Mas bastou uma pessoa enxergar, bastou uma pessoa não aceitar, bastou uma voz corajosa para lembrar ao mundo que ninguém deveria envelhecer sozinho, e muito menos sofrer calado. Antônio não recuperou apenas a dignidade naquele dia, recuperou algo ainda mais raro, a certeza de que a vida, mesmo quando machuca, sempre pode ser tocada por pessoas que se importam. E talvez seja isso que mantém cada um de nós de pé. Se algo nesta história tocou você de alguma forma, escreva nos comentários. Sua voz importa aqui. Nos vemos no próximo vídeo.